Olá, povo maravilhoso, povo abençoado que está aí para ouvir esse vídeo. Você ligou aí agora seu celular, seu notebook, seu computador, entrou no YouTube para ver os vídeos e esse é um que você precisa ouvir. Você precisa ouvir, viu? Não desista de assistir esse vídeo. Bom dia para você. Hoje é 11 de dezembro de 2017. Na verdade, eu quero comentar com você um pouco agora sobre corrupção. Eu estava assistindo aqui o Bom Dia Brasil, estava assistindo Bom Dia Brasil e o Fala Brasil aqui na Rede Record, e estava reunido alguns empresários junto com alguns procuradores da República e falando como combater a corrupção. O pessoal está preocupado, que por mais que eles combatem a corrupção, por mais que eles prendem corruptos, governos corruptos, empresários corruptos, por mais que prende, parece um formigueiro. Brota, coisa brota, parece que está debaixo da terra. Por mais que prende, certo? Prende governo, prende prefeito, vereador, empresários, certo? Assessor, e o negócio não acaba. E ele estava discutindo como acabar com a corrupção. E teve alguns deles que chegou a dizer que se o cidadão brasileiro, se a cidadã brasileira não empenhar juntos para que venha banir a corrupção, será quase impossível acabar com a corrupção no Brasil, certo? E eu, olhando essas coisas, eu vou logo na Bíblia, porque a Bíblia tem resposta para tudo. Você aí, bonitinho, que acha que a Bíblia é ultrapassada, não. As coisas que estão acontecendo agora, a Bíblia, ela tem falado, ela não nos deixa realmente inocente, certo? A Bíblia é atualíssima, porque ela foi feita para cada tempo um cumprimento das coisas que estão acontecendo. Esse Deus é tremendo. Esse Deus é tremendo. Na sua presciência, ele já sabia o ano, o mês, o dia e a hora que ia acontecer as coisas. E ele usou seus servos, que foi escrita por homens, mas homem inspirado por Deus. Homem que não fez a Bíblia por cabeça própria, por conta própria. Fez na orientação divina. E cada momento a palavra de Deus vai descobrindo algumas coisas para nós. Então, eu estava lendo no livro de Esther, no capítulo 4, capítulo todo eu estava lendo, mas eu vou resumir aqui, fazer o máximo aqui de resumo nos capítulos, para poder o nosso vídeo ficar curto, para o pessoal poder ouvir, né? Hoje tanta coisa, o pessoal ainda tão ocupado e não dá para assistir um vídeo grande, mas não perca esse estudo aqui comigo. Entenda bem, capítulo 4 de Esther. Existia uma história em que o governo, o rei naquela época, foi persuadido pelos seus próximos, lá, os mais próximos dele, né? Aqueles que faziam parte lá do seu conjunto lá de governo, certo? E foi induzido lá a fazer um decreto para exterminar com os judeus, mais uma vez, exterminar com os judeus, certo? E existia no palácio justamente uma mulher por nome de Esther. Esther ela estava como rainha do rei, porque a Vasti tinha, o rei tinha condenado a Vasti, né, por causa da desobediência. Vocês conhecem a história. Esther ficou no lugar da Vasti. É mais ou menos essa história. Está lá no capítulo, nos capítulos de Esther, lá você procura lá. Lê o livro de Esther para você entender esse texto. Mas o que eu quero referir aqui é que Mardoqueu era um tio de Esther. Segundo a história, era um tio que era um pai de criação de Esther. Ele que criou Esther.
E Esther era judia, Mardoqueu era um judeu. E quando Mardoqueu ouviu essa história, que os judeus iam ser exterminados, ele ficou na porta do palácio, despiu-se da sua roupa e ficou vestido de saco, pano de saco. Naquela época, quem vestisse de pano de saco estava justamente humilhando, estava fazendo uma greve, né, na linguagem de hoje, para adquirir qualquer coisa, ou para protestar qualquer coisa, certo? Estava protestando algo ali. E ele estava protestando justamente o ato de exterminar com os judeus. E ele fez, foi alguém lá na porta, que a Esther mandou, vai lá e pergunta o tio, o primo lá, né, o pai, era como pai dela, por que ele está ali, qual é o problema? E ele mandou dizer a Esther qual é o problema, e mandou ela ir à presença do rei, pedir misericórdia, para que isso não acontecesse. Esther mandou dizer ao rei, aqui nos versículos 4, 5, 6, mandou dizer ao rei o seguinte, que não podia ir durante ela tinha 30 dias, uns 30 dias que não falava com o rei, e não era tempo de falar com o rei naquele período, e quem fosse falar com o rei sem autorização era perigoso morrer, certo? Era pena de morte. Aí Mardoqueu falou para ela, mas antes de Mardoqueu falar para ela, eu vou dizer para vocês aqui. No versículo 7 do capítulo 4 diz assim, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a soma exata do dinheiro que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pela destruição dos judeus. Quem arquitetou a acabar com os judeus foi o tal Amã, certo? Agora, o que me chama muita atenção, que naquela época não é muito diferente de hoje. Entenda aqui que no capítulo 4, versículo 7 de Esther, diz que Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a soma exata do dinheiro, desde aquela época que tem dinheiro pelo meio, a soma exata do dinheiro que Amã prometera pagar os tesouros do rei, para exterminar com os judeus, e o rei ia cair nessa, então os presidentes, os governos, os deputados são influenciados pelo dinheiro. E a Bíblia diz que o Deus desse século é Mamon, é o dinheiro. É o Deus desse século, é o Deus desse povo. É por isso que esse povo vai para a cadeia, é por isso que esse povo submete a vergonha. Vai o irmão para a cadeia, os filhos para a cadeia, a mãe deles para a cadeia, mas eles não abrem mão da quantia, do dinheiro, do suborno, da corrupção que eles conseguem atracar nas suas mãos. Porque o Deus desse século justamente é o dinheiro, desde aquela época de Mardoqueu, certo? E aí versículo 8, também lhe deu cópia do decreto escrito que se publicara em Suzã para os destruir, para que mostrasse a Esther e lhe explicasse, e ordenando-lhe que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia e lhe fizesse súplica a favor do povo judeu. Mardoqueu fez Esther saber do que estava acontecendo, mandou cópia do que estava acontecendo, mostrando que os judeus iriam sim ser destruídos. Versículo 9, veio pois Ataque e referiu a Esther as palavras de Mardoqueu. Então falou a Esther a Ataque, mandando a dizer a Mardoqueu, todos os servos do rei e os povos das províncias do rei bem sabem que para todo homem e mulher entrar à presença do rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença de morte.
a menos que o rei estende para ele o cetro de ouro, para que viva. Mas eu já há 30 dias não sou chamada para entrar a ter com o rei. A Esther mandou dizer que há 30 dias ela não é chamada para estar com o rei. Eu vou finalizar esse vídeo aqui e vou fazer um próximo vídeo na continuação nossa aqui dessa história. Muito obrigado, próximo.